Olá pessoal, sou Jaciane. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco das minhas leituras do primeiro semestre. Tem livros clássicos, desenvolvimento pessoal, alguns livros de romance leve e divertido. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte, comenta, se inscreva, que isso ajuda o canal a crescer. Começando aqui pelo primeiro livro, pela parte dos livros leves, assim, divertidos, alguns de romance, tenho esse livro do Manual para Damas em Busca de um Marido, da Sophie Wren. É um livro, assim, que dá muita risada, gostei bastante. Ele é passado na época de, acho que, se não me engano, acho que 1800, mais ou menos. Ele conta a história de Kitty, que ela é abandonada pelo noivo 3 meses antes do casamento. Aí ali ela descobre que tem uma dívida gigante. Para salvar as irmãs, ela vai para Londres. E lá ela começa a ir pras festas, na época de temporada, pra ver o que vai acontecer. É um livro que eu gostei muito. Ele é bem engraçado, bem divertido. Agora, o segundo, temos esse da Julia Quinn, que é uma trilogia, que é a história de um grande amor. Eu li esse aqui, e ele também o segundo, que é O Que Acontece em Londres, que é da mesma família, assim. Tá falando que a protagonista, aos 10 anos, ela se apaixona pelo Nigel Belstock, o Visconde Turner. E aí ela se apaixona por ele, mas depois ela vê que ele acaba se casando com outra. Logo passando logo as primeiras páginas, assim, do livro. E ele vai desenvolvendo, né, que ele se casa com outra, mas aí a minha esposa ele falece, enfim. É um livro, gostei bastante dele. Os livros da Julia Quinn são muito bons mesmo, são romances bem bonitos. Esse aqui, aí o segundo também, que também é dessa trilogia, eu não consegui encontrar o livro, eu não sei, que tem os livros aqui atrás, e tem mais alguns guardados, e eu lembro que eu emprestei pra minha tia ler, então eu não sei se... Eu vou dar uma procurada depois, ver se eu acho, mas eu vou deixar o livro, que é O Que Acontece em Londres, que é o segundo livro dessa trilogia aqui. E o segundo livro é da amiga dela, da amiga da Miranda, que é a irmã do Visconde. Ela vai lá em Londres, ela conhece uma pessoa misteriosa e ela fica investigando ele, achando que ele não está vendo ela. Até que ela descobre que ele viu ela desde o primeiro dia que ela estava investigando ele. E ali os dois começam a trocar farpas e bem legal, bem divertido também. Agora, esse aqui é a Bela e a Fera, ela é da coleção da editora da Zahar. Ele tem a versão clássica e a versão original. Aqui tem algo que eu descobri, eu falei, nossa, uau! Esse passa... A história da Bela e a Fera, ela foi inspirada em uma pessoa da América Central que nasceu com uma doença rara, que é conhecida como a Síndrome de Lobisomem. Foi vendida pela própria família, algum dos reis daquela época, mais ou menos de 1600 por aí. E nisso, ele lá e se casou com uma das mais belas damas do palácio, uma das serviçais que tinha lá. E assim foi, eles foram ao tempo tendo um casamento, uma convivência bem agradável, os dois, no casamento deles. Então foi baseado em de certa forma, uma história real. E agora aqui tem um de Jane Austen, que esse aqui são 3 livros. Tinha comprei faz um tempo, Desse aqui eu já li Emma e li esse aqui, Abadia de Northanger. Acho que é assim que fala ele. É um livro que eu gostei bastante. Aquele livro que você pensa que é leve, bem divertido. Inclusive, até marquei aqui uma frase, um texto que fala, que eu pensei que, nossa, ficou bem reflexivo sobre ele. Nenhuma moça pode justificar e se apaixonar antes que o rapaz tenha declarado seu amor. Isso é uma frase que eu fiquei bem pensativa, assim. Gosto muito dos livros da Jane Austen. Ainda quero... Falta esse, mas que mais algum. Tem um que ela lançou, que acho que Lady Susan e outras histórias. Também tem aqui o livro dela, Cartas de Jane Austen, que esse aqui eu ainda quero ler ainda. Agora, passando para os livros de mistério, de clássico, tem aqui o primeiro, que é o Curioso Caso de Benjamin Button, da Antofágica, dessa edição da Antofágica. Ele é uma história curta, mas que tem um impacto enorme. Ele
Ele conta sobre a nossa percepção da vida, nesse caso como ela passa, mas nesse caso como ela regride. Ele é melancólico, poético e uma fora do comum, assim. Gostei bastante, é um livro curto, dá pra você ler ele em um dia, ó, aqui, ó. Ele é desse tamanho assim, tem acho que uns... desse tamanho, bem fininho. E dá pra, ó, dentro tem alguns desenhos, gosto bastante dessa edição. Agora o próximo é O Médico e o Monstro. É outro livro também bem curtinho, mas que ele tem bastante impacto, que ele mostra... É do... esqueci de falar o nome, né? Robert Louis Stevenson. Ele fala um pouco sobre os dois lados da natureza humana que nós temos, e isso faz ficar bem reflexivo sobre o bem e o mal que habita mesmo dentro de nós, que isso lembra um pouco da série que eu assisti, e que lá mostrava que toda vez que você via, você tinha vilão, mas aí quando você ia descobrindo mais e mais, você percebia que o vilão e o mocinho estavam dentro da mesma pessoa. Agora, próximos, temos aqui 3 livros da Agatha Christie que eu li este ano. Que inclusive uma vez que eu comecei a ler o livro, aí o ano passado eu já li alguns que, ó, tem alguns aqui dela, que ainda quero comprar mais box dela. E uma amiga minha, ela pegou e falou pra mim assim, o dia que eu comecei a ler, falei, nossa, comecei a ler um novo livro. E eu geralmente posto no Instagram. Aí ela olhou e falou assim, mais um já da Agatha Christie? Falei, eu gosto bastante dela. Tem esse aqui, A Casa no Penhasco, que ele conta a jovem e bela Nick Burnish de arruinar as férias de Hércules Poirot e seu amigo fiel. Ele vai para descansar e lá tem um mistério, mas logo no começo parece que uma jovem, que ela leva um... Ele vê assim, acontece um barulho estranho e vai ver... E ela já sofreu tentativas de homicídio 2 vezes naquela semana, se eu não tô enganada. É muito bom. Mais um daquele... É mais um Agatha Christie, gente. Eu não consigo enjoar. Nossa, eu gosto muito dela. É aquela frase, Agatha Christie é clássico, né? Tem esse aqui, M.O.N., que depois de anos casados, Tommy e Tupperce atravessam a Segunda Guerra Mundial. E lá tem que descobrir as iniciais dos 2 espanhóis inimigos, M e N. Eles estão fazendo numa casa, numa pensão, para saber qual daquelas pessoas, que provavelmente está ali dentro, que é o infiltrado na Inglaterra. E mais uma vez, esse aqui eu não consegui adivinhar quem era exatamente. Mas depois que a pessoa falou, nossa, faz sentido. Agatha Christie, O Mistério dos 7 Relógios também, que é durante esse daqui, os jovens eles se hospedam são convidados em uma temporada, e aí lá eles têm um jovem que nunca acorda cedo, ele sempre chega atrasado, não tem muito respeito pelo horário dos outros, assim. E aí, então, todos os amigos da casa, cada um resolve comprar um relógio. Então eles compram 8 relógios para fazer esse rapaz acordar. No horário, eles colocam, depois que o rapaz dormiu, eles colocam cada relógio dentro do cômodo do quarto dele, que no de manhã, você agora se levanta no horário, você acorda cedo. Mas o que acontece é que acorda a casa inteira, todo mundo acorda, menos ele. Ele não levanta, não sai, e aí ele tá morto. Esse aqui passa logo no começo, e a questão é, tinha mais um relógio, aonde foi para outro, quem é a pessoa, agora se torna todo mundo suspeito. A Agatha Christie, né, gente? E é muito bom, também gostei bastante, final surpreendeu. Agora temos Cadernos do Subterrâneo, esse aqui é da edição do Clube de Literatura Clássica, da CLC. Ele é um livro, assim, que eu comecei a ler, parei, porque ele é bem complexo, principalmente a escrita. E essa edição é bom que ela no final tem as notas, sabe? As palavras que você diferente não conhece, ou às vezes até alguns ditados que o autor usa, que seriam comuns lá para eles, aqui eles traduzem como se fosse no nosso idioma, comum para nós aqui. Mas é uma leitura que eu comecei, aí eu pensei que um livro curto, então eu vou ler rápido. Não foi assim, deixa bem reflexiva. Ele conta a história fundamento de alguém que está cheio de ressentimentos, orgulhos, contradições. Ele me fez pensar sobre como a gente, às vezes, sabota emocionalmente
sem perceber as nossas emoções. E foi, assim, difícil pra mim ler, porque eu comecei, parei, depois... Mas terminei de ser algo bem, assim, me deixou bem reflexiva mesmo esse livro. Agora, este aqui, Biblioteca da Meia-Noite, é um livro que eu pensei no começo, quando eu fui ler, pensei que da Matt Haig, eu acho que é assim que fala o nome do autor. Quando eu li, assim, logo no comecinho, pensei comigo, vai ser algo bem leve, uma leitura assim, sabe? Mas não, ele conta a história da Nora, é uma mulher de 35 anos e ela cheia de ressentimentos, de arrependimentos do que... Ai, e se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? E se? Aqueles monte que nós mesmos nos questionamos às vezes. E se tivesse ido pra tal lugar, tivesse feito aquilo? Exatamente isso. Ela chega na cidade cheia de arrependimentos, bem triste, não tem... Ela olha na vida dela e ela não consegue encontrar algo que a deixa feliz. Ela está no trabalho que ela não gosta, tudo, vários sonhos que ela tinha, ela abandonou. E aí ela resolve acabar, terminar, e fala assim, não, chega, deu pra mim. Mas aí é onde ela acessa a Biblioteca da Meia-Noite, no meio desse caminho. E lá ela tem a oportunidade de experimentar diversas vidas que ela poderia ter se ela tivesse tomado uma decisões diferentes. Todas, ela tem o livro dos arrependimentos. Tem todas as opções, todas as vidas que ela poderia ter seguido, mas ela sempre, no começo da vida, eu pensei, será que ela vai ficar nessa vida? Porque parece que ela gosta, parece boa, mas sempre tinha algo que... Não, parece que diminuiu o arrependimento, sabe? Cada uma tirava um arrependimento dela. Ela percebia que a vida dela não tinha um sentido, sim. Nos ensina também a sermos gratos e que o passado não é possível você mudar. Então você tem que focar agora no presente e pensar no futuro. Que inclusive foi uma frase, foi do que eu li hoje, da 12 Regras para a Vida, que agora já passando pelos livros de desenvolvimento pessoal, que eu ainda estou lendo. Tem um livro que eu li, que seria Frases Poderosas para Lidar com Pessoas Difíceis, durante esse ano. Eu gosto bastante de livros de desenvolvimento pessoal, mas esse ano não li tanto ainda. Pretendo ler mais agora no segundo semestre. Ele, vocês podem ver que eu... Não sei se dá pra ver. Eu coloquei bastante, sinalizei bastante páginas dele. Assim, tudo. Ele é muito bom. Uma das coisas que marcou nesse livro foi que fala assim, toda vez que você for falar com alguém que você tiver um problema, você não coloca como o problema está com aquela pessoa, não. Você vai dizer, utilizando eu. Eu estou com uma dificuldade, eu tenho um problema, aconteceu isso e aquilo. Que isso já desarma a pessoa, não deixa a pessoa na defensiva, como às vezes eu costumava às vezes fazer, né? A gente tem aquilo de pensar, você, não, eu estou com um problema, eu estou com uma dificuldade, gostaria de resolver isso. Isso vai envolver outra pessoa, mas quando você coloca aqui, é você que tem algum problema, é você que está com uma dificuldade, isso já desarma o outro. Então, isso me ajudou bastante. Olha, eu marquei muito, sempre volto nesse livro. E agora, do livro que eu falei, que é o 12 Regras para a Vida, de Jordan Peterson, eu ainda não terminei, ainda estou na metade dele. Metade? Não, estou na regra 5, são 12, então não estou na metade ainda. É um livro que eu estou tendo vários aprendizados. Em breve eu volto para comentar e quero fazer um vídeo específico sobre os livros de desenvolvimento pessoal que eu mais gosto, que eu tirei mais aprendizados. Também tem Muito Além de Marte e Vênus. Eu já li, acho que o ano passado, o outro livro, que são Homens São de Marte e Mulheres São de Vênus. Essa daqui é a versão atualizada, com os novos... Que o autor fala, passou muito tempo desde que eu fiz e as pessoas também vão mudando, a nova era, mudou muita coisa. Então, ele faz, estou gostando bastante. Estou, na metade, mais ou menos, do livro. Então, pessoal... Também tem alguns livros da Bíblia que eu gosto de ler bastante. Eu ouço também que eu tenho muito aprendizado. O livro que... A Bíblia são um dos livros que eu tenho mais, assim, me ajuda muito. Principalmente livros de provérbios, Eclesiastes também. São os livros que eu mais gosto, que tiro mais aprendizado pra mim. Todos, né? Mas esses aí. E esses foram os livros que eu li em 2025, até agora, primeiro semestre. Quais vocês gostaram, se vocês já leram de algum, se vocês querem ler algum. E claro, se vocês tiverem algum interesse em
comprar algum desses livros, eu vou deixar aqui o link abaixo. Adiós, até a próxima!